Ecos de guerra, a neve caía pesada sobre as ruas destruídas de Varsóvia, em janeiro de 1944. Entre os escombros, um jovem soldado polonês chamado Marek Kowalski apertava contra o peito uma carta amassada. Era de sua irmã mais nova, Zofia, escrita meses antes, quando ainda havia esperança de que a cidade resistisse. Não se esqueça de voltar para casa, Marek. Mamãe espera por você todas as noites na porta. Eu também. Mas a casa já não existia. Nem a mãe, nem a maioria dos vizinhos. A guerra havia transformado o bairro em cinzas, e o som constante de botas alemãs ecoava pelas ruas como lembrete cruel da ocupação. Marek fazia parte da Armia Krajowa, o exército da pátria, que organizava a resistência clandestina contra os nazistas. Seus dias se resumiam a transportar armas escondidas em carroças de pão, imprimir panfletos em porões úmidos e planejar ataques rápidos antes de desaparecer nos becos. A cada noite, ele se perguntava se veria o amanhecer. O encontro inesperado e uma tarde gélida, Marek recebeu ordens de guiar uma estrangeira até um ponto de encontro. A mulher chamava-se Anna Weber, alemã de nascimento, mas que desertara após ver seu irmão ser morto em Stalingrado. Ela havia se juntado à resistência com documentos falsos. Por que alguém como você arriscaria a vida por nós? Perguntou Marek, desconfiado, enquanto caminhavam pela cidade destruída. Ana manteve os olhos fixos no chão. Porque não suporto mais ver inocentes morrerem por causa de um regime que diz lutar pela pátria, mas só espalha ódio. Eu perdi tudo também. A princípio, Marek não acreditou. Mas com o tempo, as ações de Ana provaram sua lealdade. Ela levava mensagens secretas, escondia armas e até ajudava a resgatar crianças judias presas em vagões que partiam rumo aos campos de extermínio. Entre explosões e tiroteios, uma improvável amizade e talvez algo mais menos começou a nascer entre eles. A ofensiva no verão de 1944. Varsóvia se preparava para a insurreição. A Armia Krajowa planejava um levante contra os alemães, acreditando que o Exército Vermelho, que avançava pelo leste, viria em auxílio. Marek e Anna receberam a missão de preparar barricadas na rua Świętokrzyska. Jovens de apenas 15 anos carregavam tijolos, enquanto senhoras idosas cozinhavam sopa para os combatentes. O espírito de liberdade pairava no ar, apesar do medo. Quando o relógio marcou 17 horas do dia 1º de agosto de 1944, as armas polonesas ecoaram pela cidade. O levante de Varsóvia começara. No início, o entusiasmo era contagiante. Bandeiras brancas e vermelhas surgiam nas janelas, e os insurgentes conseguiam expulsar os alemães de várias ruas. Marek lutava com fúria, lembrando-se da carta da irmã. Ana corria entre os combatentes, distribuindo munição. Mas a resposta alemã veio implacável. Tanques Panzer esmagavam barricadas, e a Luftwaffe bombardeava bairros inteiros, sem piedade. Os dias de esperança transformaram-se em semanas de massacre. Entre a vida e a morte certa noite, após horas de combate, Marek encontrou Ana ferida em um porão. Um estilhaço havia atingido sua perna. Deixe-me aqui. Você precisa lutar, murmurou ela, com o rosto pálido. Marek segurou sua mão com firmeza. Não. Se eu perder você, perco também a vontade de lutar. Ele improvisou uma tala e a carregou até uma igreja, usada como hospital. O cheiro de sangue e pólvora impregnava o ar. Médicos voluntários costuravam feridas à luz de velas, enquanto padres rezavam por almas que já não respiravam. Ali, entre gemidos e lágrimas, Marek percebeu que a guerra não era apenas sobre territórios ou ideologias. Era sobre pessoas comuns, tentando sobreviver em meio ao caos. A derrota depois de 63 dias de luta heróica. O levante de Varsóvia foi esmagado. Marek assistiu à rendição com os olhos marejados. Os sobreviventes eram levados a campos de prisioneiros, e a cidade era sistematicamente destruída, rua por rua. Ele e Ana foram capturados. Em um caminhão lotado, seguiram para um campo na Alemanha. No trajeto, Marek tirou do bolso a carta da irmã. Leu em voz baixa para Ana, como se fosse
uma prece. Não se esqueça de voltar para casa. Ana encostou a cabeça em seu ombro e sussurrou. Um dia, Marek. Um dia ainda voltaremos. A sobrevivência, o campo era um inferno de cercas de arame farpado, cães e guardas armados. Os prisioneiros recebiam apenas sopa rala e pedaços de pão duro. Muitos morriam de frio ou doenças. Marek e Ana apoiavam-se mutuamente para resistir. À noite, trocavam histórias sobre suas famílias, sobre comidas que sonhavam comer, sobre o que fariam se sobrevivessem. Esses sonhos eram sua última arma contra o desespero. Quando as sirenes anunciaram a chegada dos aliados em abril de 1945, Marek mal conseguia acreditar. O campo foi libertado por soldados americanos. Magro, enfraquecido, mas vivo, ele saiu de trás das grades de ferro. Ana, embora frágil, sorria ao seu lado. O retorno após a guerra. Varsóvia era apenas ruínas. Marek voltou para procurar sua irmã. Passou por escombros, perguntou a vizinhos sobreviventes, até descobrir que Sofia havia sido levada para a Alemanha como trabalhadora forçada. Durante meses, percorreu registros da Cruz Vermelha e acampamentos de deslocados. Finalmente, em uma estação de trem em Munique, ouviu uma voz familiar chamar seu nome. Marek era Sofia, mais magra, mais velha, no olhar, mais viva. Os irmãos se abraçaram em lágrimas, enquanto Ana observava a distância, sorrindo emocionada. Um novo começo nos anos seguintes. Reconstruir a vida não foi fácil. A Polônia caiu sob domínio soviético, e muitos resistentes foram perseguidos. Marek, Ana e Sofia decidiram deixar o país e recomeçar em outro lugar. Eles se estabeleceram em uma pequena vila, na França. Marek tornou-se professor de história. Ana trabalhou como enfermeira. E Sofia, finalmente em paz, dedicou-se à música. Todas as noites antes de dormir, Marek ainda relia a carta que salvara do bolso. Durante toda a guerra, as palavras de sua irmã lembravam-lhe que, apesar de tudo, ele havia voltado para casa. Não a casa de tijolos destruída em Varsóvia, mas a casa construída com aqueles que sobreviveram ao lado dele. Reflexão final, anos mais tarde, já idoso. Marek escreveu em seu diário: a guerra tentou apagar nossos nomes, nossas cidades, nossas lembranças. Mas não conseguiu. Sobrevivemos porque acreditamos uns nos outros. E enquanto houver quem conte nossas histórias, a liberdade jamais será esquecida.